Esse é mais um episódio da série Entenda a Fé Cristã, baseado no livro de Wayne Grudem. Hoje o nosso assunto é pecado. Talvez a definição mais clara a respeito do que significa pecado é perda do alvo. Nós fomos criados com o objetivo de representarmos a imagem de Deus e o pecado nos desviou deste objetivo. É fato que os pecados são as nossas ações, as coisas que nós fazemos que ofendem a santidade de Deus, que vão contra a moral de Deus. Mas é mais do que isso. O pecado, ele afeta a nossa natureza, ele afeta o objetivo, o foco da nossa existência. O pecado é afastar-se de Deus. O que a palavra de Deus nos diz é que Deus odeia o pecado. Então o que acontece é que o pecado nos afasta do Senhor, porque ele não tem comunhão com o pecado, ele não tem comunhão com as trevas, ele é totalmente santo, totalmente luz. E nós, nos afastando dele, nós passamos a viver em pecado. Agora, de onde é que o pecado veio? Qual é a origem dele? Nós temos que pensar que nada, absolutamente nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Então, de uma certa forma, nós temos que entender que Deus permitiu que o pecado existisse. E a maneira de nós entendermos isso é que Deus, criando o homem e criando os anjos, criando a natureza, Deus deixou uma porta de saída. Ele deu a possibilidade para que os homens e os anjos escolhessem continuar ou não dentro do seu propósito. O amor sempre é uma escolha. Eu sei que esse assunto a respeito da soberania de Deus e da escolha do homem é um assunto que até hoje ninguém conseguiu resolver e nós não vamos conseguir resolvê-lo aqui. Mas o fato é que Deus permitiu que o homem escolhesse pecar. Nós sabemos que os anjos, antes dos homens, já haviam pecado. O relato bíblico nos diz que Lúcifer, Satanás agora, ele se rebelou contra Deus e levou lá uma galera dos anjos junto com ele, são os demônios que estão a seu serviço. O homem então foi enganado por Satanás, que fez com que eles pensassem, Adão e Eva, que eles poderiam ser como deuses. É assim que a NVI traduz aquele trecho. Então o pecado, ele veio dessa possibilidade que os homens têm de escolher não andar com Deus, não caminhar com Deus. Nós poderíamos dizer que a origem do pecado é sim um mistério, levando em consideração essa questão da soberania e da escolha do homem. O fato é que o pecado afetou a natureza do homem. O pecado fez com que a sua própria existência fosse deturpada. Nas palavras de Davi, nós nascemos agora em iniquidade. Ou nas palavras de Paulo, aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos. O coração do homem é enganoso. O pecado, que agora faz parte da nossa natureza, ele afeta toda a nossa vida, afeta como nós pensamos, afeta as nossas emoções, afeta os desejos que nós temos, nos afeta fisicamente, nos afeta nas ações, nas atitudes, nos nossos relacionamentos, enfim. Nós somos agora governados, direcionados por essa natureza caída, distante de Deus, e não é difícil de olhar o mundo ao nosso redor e ver como essas consequências são muito claras. O pecado, ele produz culpa. Essa é uma manifestação poderosa do pecado. Ele faz com que nós nos sintamos distantes de Deus. Ele faz com que nós nos sintamos acusados. O pecado nos afasta de Deus, ele nos afasta das pessoas, nos afasta das coisas que Deus preparou para nós. As Escrituras dizem que todos pecaram, ou seja, todos nós sofremos com essas consequências. Todos nós fomos afastados de Deus. Romanos 5,12 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão, a escolha de Adão de se afastar de Deus afetou toda a humanidade.
O homem que foi criado para manifestar a imagem e a semelhança de Deus agora passa a reproduzir a sua espécie, pessoas afastadas de Deus, distantes de Deus. Essa é a pior das consequências do pecado. Ele nos afasta de Deus. Em Romanos 6:23 está escrito que a consequência do pecado, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. O pecado nos condena à distância de Deus, ao afastamento de Deus, a nós morrermos no nosso relacionamento com Deus e vivermos eternamente distanciados dele. A boa notícia é que Jesus pagou pelo nosso pecado. Jesus levou sobre si o nosso pecado, e o que está escrito também em Romanos capítulo 8, versículo 1, é que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus pagou pelo nosso pecado, levou a nossa culpa, restaurou o nosso relacionamento com Deus, fez com que as consequências do pecado pudessem ser vencidas na nossa vida, se nós crermos, se nós confiarmos, né? Se nós recebermos aquilo que Jesus fez por nós. Jesus pagou pelo nosso pecado. Mesmo salvos, mesmo caminhando com Deus, o fato é que nós continuamos pecando. O que está escrito em 1 João é que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas existe uma coisa importante de nós diferenciarmos aqui, é a natureza do pecado e os pecados cotidianos. O fato é que o pecado, a partir de agora, a partir da salvação, a partir do nosso relacionamento com Deus, ele é um acidente e não mais parte do nosso estilo de vida. A nossa natureza interior mudou. Aquela natureza que foi afetada pelo pecado, ela foi restaurada, ela foi redirecionada para Deus agora. Continuamos errando, continuamos falhando? Sim, mas o pecado a partir de agora é um acidente e não mais o nosso estilo de vida, a forma como nós vivemos. Talvez você diga, mas parece que tem pessoas que escolheram a Deus, andam com Deus e continuam vivendo o mesmo tipo de vida. Quem somos nós para julgar, para dizer que ninguém pode dizer isso, só o Senhor. Mas o fato é que uma conversão genuína, né? A pessoa que nasceu de novo, ela tem uma natureza transformada e assim a vida dela passa a ser redirecionada para Deus e o pecado passa a ser, como eu disse, um acidente, não mais um estilo de vida. Porque quando nós pecarmos, se nós confessarmos e nós deixarmos o nosso pecado, nós somos perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, resumindo essa história, a natureza mudou, mas nós continuamos falhando. E todas essas falhas, todos esses pequenos ou grandes desvios, talvez, que nós tenhamos, eles são perdoados. Nós continuamos tendo aí o perdão que nos traz de volta para Deus. Mas o mais importante é que a natureza pecaminosa, ela foi vencida, porque agora o Espírito Santo de Deus é que dirige e que governa a nossa vida. E Ele é que nos lembra que nós temos que voltar para Deus. E é Ele que nos ajuda a lidar com as nossas falhas e as nossas dificuldades. É Ele que nos corrige, é Ele que nos transforma. É importante nós lembrarmos o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, o mesmo Senhor que restaurou o nosso relacionamento com Ele e nos reconectou com Ele, fez com que a nossa natureza fosse mudada e nós nos tornamos então filhos de Deus, porque nós nascemos de novo. Ele faz com que o redirecionamento da nossa vida seja diferente. Mas mesmo quando errarmos, este mesmo Espírito Santo que vem morar dentro de nós, ele vai nos ajudar a vencer o nosso pecado, a mudar a nossa vida, a vencer essas tendências carnais e humanas que nos levam a errar. Não é algo que nós vamos vencer completamente, eu imagino, mas o Espírito Santo está trabalhando para que o pecado não domine, não governe mais sobre a nossa vida.